E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Corinthians e Sport na Neoquímica Arena, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? E vamos para essa partida sem técnico, pois é, o Ramon Dias foi demitido e vamos falar aí dessa demissão, do novo treinador, né? E é isso aí, né gente? E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação, que agora sem técnico, eu não faço a menor ideia do time que vai entrar em campo, né? Porque eu não vi prévia nenhuma. Aliás, nem dá pra montar prévia, né? Não tem técnico pra escalar, né? E pelo que eu vi, o técnico do Sub-20 vai assumir a equipe contra o Sport, que é o Orlando Ribeiro, eu acho, né? Eu acho que é o Orlando Ribeiro, o técnico do Sub-20, vai assumir nesse jogo contra o Sport, se eu não estou enganado, tá? Então eu coloquei praticamente a mesma escalação que foi contra o Fluminense, né? É o mesmo time, só com uma diferença. Vocês estão vendo aí Matheus Donelli, Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Breno Bidon, André Carrijo, Memphis Depay, Romero e Yuri Alberto, né? A única alteração, o Mateuzinho sai e entra Léo Maná. O Mateuzinho tá suspenso, né? O Mateuzinho e o Martinez estão suspensos, né? Eles conseguiram, esses dois abestados, em 4 jogos, tomar 3 cartões amarelos, né? Em 4 jogos, as duas mulas chamadas Mateuzinho e Martinez, em 4 jogos, conseguiram tomar 3 cartões amarelos. É inacreditável, cara. Em 4 jogos, tomar 3 cartões... Mateuzinho e Martinez, vocês estão de sacanagem, cara. Meu Deus, na quinta rodada já tem 2 jogadores suspensos, cara, por cartão amarelo. É brincadeira, velho. É brincadeira, cara. Mas enfim, pelo menos o Mateuzinho, né, ele fica de fora contra o Sport, mas deve voltar contra o Flamengo, né, enfim. Imagina se o Mateuzinho, né, fica de fora contra o Flamengo e entra o Léo Maná contra o Flamengo. Meu Deus do céu. Porque o Flamengo, depois do Sport, é o próximo compromisso pelo Brasileirão. Então, se não me engano é o Flamengo. Eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que é o Flamengo mesmo. Enfim, então, esse é o possível time, mantendo o que foi contra o Sport. Vocês pensam em alguma mudança ou outra? Talvez o Thales Magno entrando? Não sei, mas um possível time é manter o que foi contra o Fluminense, apesar da derrota, né? Vai fazer o quê? Aí, botar 3 zagueiros de novo? Vai inventar o quê aí? Então, enfim, eu coloquei a mesma escalação que perdeu pro Fluminense, né? Vai fazer o que aí? Enfim. E tá aqui retrospecto do confronto entre Corinthians e Sport, né? E tá aqui histórico de confrontos entre Corinthians e Sport. Ao todo na história, 46 jogos, 19 vitórias do Corinthians, 17 do Sport e 10 empates, tá? Então é um duelo mais ou menos equilibrado, né? O Sport tem 17 vitórias contra a gente, nós temos 19, né? Mas não é uma freguesia tão grande assim não, nesse duelo, né? É bem equilibrado aí. Gols no confronto 122, 65 do Corinthians, 57 do Sport. Vamos ver aqui. Corinthians e Sport por estádios, eles mais se enfrentaram na Ilha do Retiro, 25 jogos. E tá aí a grande vantagem do Sport na ilha, são 13 vitórias deles contra 6 do Corinthians. Na Neoquímica Arena, olha só que legal, na Neoquímica Arena foram 7 jogos com 7 vitórias do Corinthians. Pois é, em todos os jogos de Corinthians e Sport em Itaquera, o Corinthians venceu todos, né? Inclusive, em 7 jogos aí, desses 7 jogos, eu no estádio, fui 2 vezes. Eu fui em 2016 na vitória por 3-0 e em 2017 na vitória de 3-1, né? Eu fui em 2 desses jogos aí contra o Sport e, claro, vi 2 vitórias. São 7 jogos entre Corinthians e Sport, 7 vitórias do Corinthians. Marcamos 20 gols contra 6 do adversário em Itaquera. Então, nem empatar eles conseguiram contra a gente até hoje na nossa casa. Corinthians e Sport por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Brasileirão, 41 jogos, e o Corinthians com 2 vitórias a mais, 17-15, tá?
E Copa do Brasil teve 2 jogos, a final de 2008, que perdemos pra eles pela regra do gol fora. É inacreditável. Mano, aquela Copa do Brasil de 2008, gente, é sério, cara, eu acho que é um dos meus... É um dos meus maiores traumas como torcedor, se não for o maior. A derrota na Copa do Brasil de 2008, cara. Eu tinha 11 anos na época, puta que pariu, mano. Abrimos 3-0 no Morumbi, no primeiro jogo. 3-0. 3-0 e conseguimos perder o título, cara. Por causa da maldita regra do gol fora. É inacreditável, cara. E ainda no jogo de volta, na ilha, no final do jogo teve pênalti não marcado em cima do Acosta, né? Mas como todo mundo sempre fala, a arbitragem sempre favorece o Corinthians, claro, né? Imagina se sempre favorecesse mesmo, imagina. A gente era tetracampeão hoje da Copa do Brasil. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Sport. E os maiores são Romarinho, Jadson e o Marcelinho Carioca, 4 gols cada um. Luciano tem 3 gols. Rodriguinho, Roberto Miranda, Rivelino, Flávio, Jô e Ronaldo Fenômeno, 2 gols cada um. Então olha só, Romarinho, Jadson e Marcelinho são os caras que mais marcaram contra o Sport, hein? O primeiro confronto entre Corinthians e Sport foi no dia 12 de maio, de 54 a 71 anos. Um amistoso, perdemos 2-0. A maior goleada do Corinthians contra o Sport foi um 5-2 no dia 21 de janeiro de 65, um amistoso, né? 5-2 Corinthians, aí a maior goleada do Timão no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Sport, 7 jogos, durou de 55 a 76, né? Ficaram uns bons anos sem se enfrentar, mas foi de 7 jogos a sequência invicta. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Sport, né? E faz 4 anos que Corinthians e Sport não se enfrentam, né? A última vez, lá no Recife, perdemos 1-0 para eles, Corinthians do Silvinho ainda, olha só. O Corinthians do Silvinho foi o último a enfrentar o Sport, perdemos 1-0. Se eu não tô enganado, foi na Arena Pernambuco esse jogo aí. E no último jogo em Itaquera, vencemos 2-1. Também Brasileirão 2021, tá? Então estamos há 4 anos sem enfrentar esse adversário. O Sport ficou 3 anos seguidos na Série B e agora tá de volta à Série A. Então 4 anos sem enfrentar esse adversário, certo? É isso. Vamos mostrar agora a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians que abre a 5ª rodada, Corinthians e Sport, sábado 4 horas da tarde, tá? É o jogo que abre a 5ª rodada. Também no sábado tem mais 2 clássicos, às 6h30 Vasco e Flamengo, e às 9 tem Grenal, Grêmio e Internacional. No domingo, 11 da manhã, eu acho que é o primeiro jogo às 11 da manhã, né? Juventude e Mirassol. Às 4 horas tem São Paulo e Santos, outro clássico, Atlético Mineiro e Botafogo, às 6h30 Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, às 8h30 Bragantino e Cruzeiro, e na segunda, às 8 horas, para fechar a rodada, Bahia e Ceará. Tá? Esses são os jogos da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a partir da sexta, vamos ver aqui, ó, 6ª rodada, tá? Na sexta pegamos, como eu falei, o Flamengo no Maracanã, dia 27 de abril, exatamente um mês depois do título paulista, tá? Flamengo e Corinthians, domingo às 4 horas, tá? Então, provavelmente, o novo técnico estreia no Brasileirão, né? No Brasileirão contra o Flamengo no Maracanã. Olha que beleza, né? Olha que beleza. Por isso é vital, gente, uma vitória contra o Sport. Porque o próximo jogo é o Flamengo. O Flamengo atualmente é o líder, né? Então, cara... Enfim, aí na 7ª rodada é Corinthians Internacional. Olha só os próximos jogos, cara. O Flamengo fora, no Maracanã, e o Internacional em casa. E o Inter, ele perdeu agora a invencibilidade no ano pra porcada, né? Mas o Inter vem bem, né? O Inter vem muito bem esse ano. Aí depois, na 8ª rodada, é o Mirassol fora de casa, né? É o Mirassol. Não enfrentamos o Mirassol esse ano porque o Mirassol no Paulista tava no nosso grupo, né? Ah, não, enfrentamos na Arena. Na Arena enfrentamos nas quartas, mas em Mirassol não enfrentamos eles. Eu acho que faz um tempo, hein? Mirassol e Corinthians em Mirassol, faz um tempo que não enfrentamos eles. Porque esse ano nas quartas do Paulista, ganhamos 2-0 em Itaquera. Ano passado não enfrentamos porque o Mirassol tava no nosso grupo no Paulista.
né, e fomos eliminados. Aí em 2023 foi 3-0 em Itaquera, então já faz um tempo que Mirassol e Corinthians não se enfrentam em Mirassol. Esse ano, né, quase que eu esqueci, esse ano foi na Neoquímica Arena, vencemos 2-0 as quartas do Paulista, né? Enfim, em Mirassol faz um tempo que não enfrentamos o Mirassol, né? Vamos enfrentar agora, dia 10 de maio, um sábado aí, Mirassol e Corinthians, tá? Bom, galera, vamos agora falar de técnico. Pois é, Ramon Dias demitido. Vamos mostrar uma notícia aqui, ó. Bastidores, por que o Corinthians demitiu Ramon Dias apenas 21 dias depois do título do Paulistão, tá? Gente, eu confesso pra vocês que me surpreendeu um pouco a demissão do Ramon Dias. Me surpreendeu um pouco. Ah, Fábio, como assim? Ele vinha de resultados ruins, o time no ano não estava apresentando um bom futebol, beleza. Mas depois do título paulista, eu pensei que ele ganharia ainda, sei lá, 1 ou 2 meses no cargo, os primeiros jogos do Brasileiro até o Mundial. Então eu pensei que o Paulista seria um escudo pro Ramon Dias. Eu pensei, pô, ele acaba de ser campeão paulista, contra a porcada. Aí, depois de 4 jogos no Brasileiro e 2 da Sul-Americana, já demiti-lo, eu achei um pouco surpreendente. Um pouco. Mas plausível, né? Não deixa de ser plausível a demissão dele, tá? Por N fatores, tá? A gente sabe, o time no ano, né? Quantas atuações convincentes o Corinthians teve no ano, por exemplo? Talvez contra o Vasco, mas o Vasco também não é parâmetro pra porra nenhuma. O time do Vasco é horrível, e sempre perde pra nós em Itaquera, né? Então, o Vasco não é parâmetro. Então, assim, qual foi aquela atuação que nos encheu os olhos esse ano? Além da vitória contra o Vasco, talvez, mas o Vasco não é parâmetro, como eu falei. Teve a vitória na final do Paulista contra o Palmeiras. Mas sabe? Então, assim, as atuações no ano, a eliminação na Libertadores pro Barcelona, né? A eliminação na Libertadores. Então, sim, é plausível a demissão dele. Mas sim, eu achei que depois do título paulista ele ganharia mais um tempo no cargo, tá? Mas tá aí, ó, bastidores. Porque o Corinthians demitiu o Ramon Dias, né? Pouco menos de um mês após ganhar o Paulista, né? Uma coisa surpreendente, né? Porque o Corinthians ganha título normalmente, aliás, muitos times são assim, ganha título, o treinador permanece, então é meio surpreendente isso. Mas vamos ver aqui, vamos entender, tá? Técnico do Corinthians na arrancada de 9 vitórias seguidas do Brasileirão ano passado, o argentino durou 21 dias, coisa e tal, beleza. Os maus resultados nos últimos jogos, deixa eu tirar esse vídeo daqui, ó, tem um vídeo aqui me atrapalhando, sai fora, pronto. Os maus resultados nos últimos jogos e a crítica pública de Memphis Depay após a derrota para o Fluminense não foram os únicos fatores que contribuíram para a queda do treinador. Então vamos ver aqui, o Memphis Depay, ele foi acho que o único a falar na zona mista e com certeza assim, bem incomodado com a situação, tá? Então primeiro ponto, insatisfação do presidente. Augusto Melo não vinha sendo o maior fã do trabalho de Ramon Dias havia algumas semanas. No ano passado, o presidente cogitou demiti-lo depois da eliminação pro Racing na Sul-Americana. Naquele contexto, o Corinthians emplacou, né, no Brasileiro e salvou o Ramon Dias da demissão, né? No jogo seguinte, teve a porcada. Depois do Racing, teve o Palmeiras em casa. Vencemos 2-0, né? Então, com certeza, se tivesse perdido pro Palmeiras esse jogo, o Ramon Dias teria sido demitido, né? Enfim, no início desse ano, o cenário se repetiu com a eliminação precoce na Libertadores, né? Fato que deve representar um impacto negativo na exposição de marca do clube e finanças em 2025. Logo após a queda no torneio, o Corinthians conseguiu o título do Paulistão com vitórias contra Santos e Palmeiras, né? Então o Ramon esteve muito perto de cair na Sul-Americana ano passado e agora na eliminação para o Barcelona. A sorte dele é que teve o Paulista, né? Acho que depois do Barcelona já era a final do Paulista, não era? Eu acho que já era a final. Então a sorte dele é que tinha a final para disputar, senão a eliminação na Libertadores já tinha caído ali, né?
Tá aqui, ó. Outro ponto, treinos simplórios. Quem acompanha os trabalhos do Corinthians relata que as sessões de treinamento tinham pouca variação. Embora a comissão técnica tenha tido pouquíssimo tempo para ajustar a equipe por conta do calendário apertado, as atividades tinham quase sempre a mesma dinâmica, tá? Segundo apurou a reportagem, houve descontentamento por parte de alguns jogadores pela rotina batida e sem novidades. Então, os treinos também eram um problema, não foi só os resultados em si, enfim, os treinos também eram um problema. Dia a dia no CT, além das atividades em campo, o relacionamento com os funcionários chegou a ser um problema para o Ramon, né? O comandante sempre foi mais próximo do seu filho, Emiliano, e dos auxiliares Bruno Uribarri e Osmar Ferreira, todos argentinos. O único brasileiro mais próximo do quarteto era o preparador físico Diego Pereira, membro da comissão técnica de Ramon e que acabou sendo mandado embora junto com o treinador. Então não temos preparador físico. Olha que beleza. Até preparador físico temos que contratar agora também. No mais, o ex-técnico do Timão se relacionava pouco com os funcionários, nem sempre se mostrava disposto a ouvi-los e, não raro, esquecia os nomes de pessoas com quem lidava diariamente no CT. Pô, então esquecer nomes de pessoas que ele lidava todo dia, mano, enfim. Então era treinos, o dia a dia. Aí outro ponto importante, exposição defensiva. Dentro de campo, o principal problema foi o sistema defensivo. Até aqui, 26 jogos e 28 gols sofridos, né? Número considerado altíssimo pela diretoria. E é alto mesmo, né? 26 jogos, 28 gols. A média de mais de um gol por jogo, né? Ao longo do ano, Ramon Dias testou 8 linhas de defesa diferentes. Porém, não conseguiu acertar a mão em seu trabalho. Nos 2 últimos jogos, o Timão sofreu 4 gols, não marcou e foi presa fácil para os adversários, né? Outro ponto, desenvolvimento de alguns jogadores, né? Houve também uma crítica interna sobre o baixo aproveitamento dos garotos durante a gestão do técnico. A única exceção foi Breno Bidon, que foi titular aí na maior parte da passagem do argentino, né? Nomes como Guinegão, Renato e Kaique receberam poucas oportunidades. Os garotos do Sub-20, que terminaram a copinha, praticamente apenas completaram treinamentos no CT e não tiveram oportunidades nos jogos, tá? E tá aqui, se encerra a postagem do GE, tá? Então, o ponto não é só atuações ruins, não é só resultados, é também muitas outras coisas, treinos, dia a dia no CT, a forma como o Ramon Dias lidava com os jovens da base. Então, isso aí acabou minando a paciência do Augusto Melo e veio a demiti-lo, né? A derrota pro Fluminense, a derrota pro Palmeiras agora, o começo ruim da Sul-Americana, enfim, tudo isso culminou na demissão dele, né? E agora a bola da vez parece ser Dorival Júnior, tá? No momento que eu estou gravando, não tem nada acertado com ninguém, tá? Eu posto normalmente vídeo de pré-jogo às 6 horas da tarde, tá? Então talvez no horário que eu postar já vai estar tudo certo. Corinthians e novo técnico, né? Mas no momento que eu estou gravando não tem nada acertado, tá? Então vamos falar aqui como possibilidades, tá? Bom, pelo que eu vi, o plano A é o Dorival Júnior, tá? Claro que eu gostaria que fosse o Tite, com toda certeza. Tite livre no mercado é minha preferência, claro. Ah, mas ele foi pro Flamengo. Eu quero que se dane. Eu quero que se dane, gente. Eu sei que muitos de vocês estão bravos com o Tite. Ah, ele preferiu o Flamengo. Tudo bem, eu até entendo isso. Mas, cara, a minha preferência é sempre o Tite, ele livre no mercado. Mas pelo que eu vi, o Dorival Júnior é o plano A, tá? Parece que o Augusto Melo, pelo que eu li, não sei se é certo, pelo que eu li, o Augusto Melo também estava incomodado, porque parecia às vezes que o técnico do Corinthians mesmo era o Emiliano e não o Ramon, né? Isso também me chamava atenção em entrevistas coletivas que, pô, geralmente vai sempre o técnico falar, né? Mas não, no caso do Ramon, o Emiliano fala mais que ele, muitas vezes, né? E no caso do Tite, pelo que eu vi, por exemplo, no caso do Tite, parece que o Tite deixa muito o filho dele, que é auxiliar, acho que é o Matheus,
o Tite deixa muito o Matheus, filho dele, dar os treinamentos, né? Então, como incomodou isso no Augusto Melo, o fato do Emiliano parecer ser mais técnico do que o Ramon Dias, então no caso do Tite, pelo que eu vi, parece que, né, não sei, o fato do Matheus treinar tanto quanto o Tite, parece que incomodou o Augusto Melo, fora que eu acho que o Augusto talvez tenha se incomodado pelo Tite preferir o Flamengo naquela oportunidade, enfim. Então, parece que o plano A é o Dorival. O Dorival também tem um filho como auxiliar dele, pelo que eu vi. Mas parece que o filho dele manda menos do que o Emiliano com o Ramon Dias, enfim. O Dorival, ele é mais... A palavra dele é maior do que o Ramon Dias, por exemplo. Pelo que eu vi, né? Então, o Dorival é o plano A, tá? O Dorival, gente, só pra deixar uma coisa bem clara, tá? O Corinthians, dos grandes de São Paulo, era o único clube que o Dorival não chegou a treinar, tá? O Dorival nunca treinou o Corinthians, pelo menos eu acho, né? Nunca treinou o Corinthians, o Dorival Júnior, né? Pelo menos, nunca vi. Então, eu acompanho o Corinthians desde 2005. E o Dorival não treinou o Corinthians nesse período aí. Ele treinou o Palmeiras, ele treinou o Santos, né? Treinou o São Paulo recentemente, mas o Corinthians jamais, né? Se eu não estiver enganado, mas eu acho que é isso. Então, o Corinthians, pela primeira vez com o Dorival Júnior, saiu mal da seleção brasileira, como já sabemos, mas recentemente foi bem no Flamengo, foi bem no São Paulo. Só que assim, gente, o histórico do Dorival é de um técnico que vai muito bem nas Copas, mas costuma apanhar um pouco nos pontos corridos, tá? Ele costuma apanhar nos pontos corridos, tá? Então me preocupa como vai ser a gestão dele no Campeonato Brasileiro. Se confirmar o Dorival, tá? Se confirmar o Dorival, me preocupa a gestão dele no Brasileirão, tá? Nas Copas, ele aparentemente vai bem, mas no Campeonato de pontos corridos, me preocupa, tá? Me preocupa mesmo. Então vamos ver, gente. Se for o Dorival mesmo, tá? Eu vou torcer por ele, claro. Eu acho que os nomes preferidos, sim, era Tite ou Dorival. E vamos ver. Vamos ver, nos pontos corridos me preocupa. Mas vamos lá, quem sabe nas Copas, né? Quem sabe, né? E vamos ver se acerta também, se ele topa vir pro Corinthians. Enfim, tá? Lembrando que, no momento que eu estou gravando, não tem nada acertado com o Dorival nem com ninguém, tá? Mas, no momento que eu postar esse vídeo, talvez já esteja tudo certo, tá? Então vamos ver aí. Talvez o novo técnico estreie contra o Racing do Uruguai, né? Porque o próximo jogo depois do Sport é o Racing na Sul-Americana, o Racing do Uruguai, em casa. Então, o próximo técnico, que pode ser o Dorival, deve estrear contra o Racing aí, tá? Lembrando, de novo, tá? No momento que eu estou postando esse vídeo, talvez já tenha acertado, mas enquanto eu estou gravando não acertou nada, tá? Só pra deixar bem claro. Então, vamos lá, torcer pro novo treinador. Ramon Dias ganhou o título paulista, cumpriu a missão dele, livrou o Corinthians da queda ano passado, cumpriu a missão Ramon Dias, na minha visão, tá? E é isso, né? Eu acho que ele sai pela porta da frente, né? Pô, ganha o título paulista contra o rival, livra a gente da queda pra Série B. Ele sai de cabeça erguida, na minha visão. E é isso, tá? Vamos esperar que o novo técnico aí tenha mais sucesso que o Ramon Dias. Bom, é isso, galera. Comente o que vocês acham do novo treinador. E comente o palpite de vocês. Eu vou dar meu palpite aqui para Corinthians e Sport. 2-0 Corinthians. E vamos lá para cima deles, tá? Lembrando que o Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro atualmente, tá? O Sport tá na lanterna, então é obrigação do Corinthians ganhar esse jogo. Um empate é uma tragédia. Uma derrota é catástrofe. Então, vamos lá. Meu palpite é 2-0. Gols dos atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto. E vamos lá, tá? Então comente aí o palpite de vocês. O meu é 2-0 para o Corinthians. Gols do Memphis e do Yuri Alberto, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!